Quem é Jesus para você? Essa é a pergunta mais importante da sua vida e também a resposta. É a resposta que vai mais impactar a sua história e a sua vida. Por isso, não vamos responder de uma maneira superficial, ou somente no impulso de emoção, ou somente por aquilo que nós ouvimos dizer sobre Jesus Cristo, mas que nós mesmos possamos ter uma experiência com Ele, conhecê-lo verdadeiramente, para dizer essa resposta do fundo da nossa alma, do mais profundo do nosso ser e da nossa convicção de quem é Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Segundo dia do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar hoje um passo importantíssimo, porque a meta final de toda a consagração à Virgem Maria é se consagrar a Jesus Cristo. Através dela, nós somos todos de Jesus e vamos renovar o nosso batismo, que é a nossa consagração a Deus, que é o momento que nós fomos revestidos de Jesus Cristo, que nós nos tornamos um com Ele, passamos a fazer parte do corpo de Cristo, do corpo místico do Senhor. Então vamos agora entender quem é a pessoa de Jesus Cristo, claro, com auxílio do Divino Espírito Santo. E hoje, 28º dia da consagração, segundo dia do conhecimento de Jesus, o nosso tema do livro é Jesus Cristo, homem e Deus. No final, nós vamos chegar à conclusão por que Jesus é homem e Deus. No primeiro encontro, nós meditamos sobre a Santíssima Trindade, sobre o mistério mesmo de Deus que Deus revelou através de Jesus Cristo, seu Filho. Deus é um só, mas Deus não é sozinho. Uma só essência, uma só natureza, uma só substância, um só Deus, mas em três pessoas que se relacionam entre si. O Pai que gera o Filho que é gerado pelo Pai, e o Espírito Santo que é o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. E agora vamos meditar como a segunda pessoa da Santíssima Trindade desceu do céu e quis se tornar um de nós. Isso é muito profundo e nós vamos mergulhar nesse mistério que nós celebramos especialmente no Natal. Em outras formações nós vamos mergulhar sobre a Páscoa, vamos dizer assim. Mas agora vamos meditar sobre a candura do Natal. A meditação não é sobre o Natal, mas sobre o mistério que nós celebramos no Natal, a encarnação do Verbo. Celebramos dia 25 de março. São Luís Maria diz que todo o devoto da Virgem Maria, consagrado a ela na perfeita devoção da escravidão de amor, deve ter um amor especial pelo dia 25 de março, porque é o dia que Deus se fez carne no ventre de Maria, que Deus se entregou aos cuidados de Maria, que Deus quis precisar de Maria para receber alimentação, para receber vida humana. Deus, que não precisa de nada, quis se entregar a ela. Por isso, 25 de março é um dia que nós meditamos o anúncio do anjo e o sim de Maria. Nesse momento, Deus se fez carne e habitou entre nós no ventre de Maria. E o Natal, 9 meses depois, 25 de dezembro, nós celebramos o nascimento do Deus feito criança, Deus feito carne. Então, esse mistério de Deus se encarnar, Deus se fazer carne, é o centro da nossa fé. É o centro da nossa fé. Em João, capítulo 1, deixa eu abrir aqui no nosso livro, João, capítulo 1, existe o chamado prólogo. Vamos lá, o prólogo do Evangelho. Antigamente, na Santa Missa, toda missa começava, me perdoe, não sei se começava ou se terminava, acho que era no fim, lendo o prólogo de São João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, ou então a tradução melhor, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nada foi feito sem ele. E no final termina aí, o verbo divino se fez carne e habitou entre nós, porque esse é o centro da nossa fé. É o centro do que nós acreditamos. Então, toda a missa antigamente era lida essa parte. Quando um sacerdote exorcista vai fazer o exorcismo, ele lê esse trecho.
Eu conto para você uma história que aconteceu lá em Brasília uma vez. Uma senhora veio trazer a sua irmã, que teve uns problemas espirituais do demônio se manifestar nela. Ela, infelizmente, se envolveu com coisas que não deveria se envolver, do ocultismo e tudo, e por isso se contaminou. E ali o inimigo encontrou brecha e ela ficou possuída pelo inimigo algumas vezes. E a irmã dela e ela também, muito assustadas, não sabiam o que fazer e pediram orientação. E eu falei que precisava confessar, que precisava renunciar, as portas que foram abertas para o inimigo deveriam ser fechadas. E fomos explicando. E ela disse, mas se aconteceu, o que eu faço? E eu disse para ela, diga essas palavras que estão no prólogo de São João, porque o demônio mais abomina do que tudo é Deus ter se tornado carne. Então eu disse para ela, diga essa palavra, e o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. E contei como São João da Cruz expulsou um demônio só dizendo essa frase. Tudo bem, continuamos conversando, fizemos uma breve oração e nesse momento de oração o inimigo se manifestou na irmã dela. E o que fazer? Eu mostrei para ela, ao vivo e a cores, como fazer. Eu rezei com ela, disse, vamos rezar juntos, com a irmã dela. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós 3 vezes. E eu chamei pelo nome a irmã dela. Falei, fulana, estou falando com você. Fulana, repita comigo. O Verbo divino se fez carne. E ela conseguiu repetir, porque o inimigo tinha ido embora. Então, esse mistério é o mistério que fez o demônio se revoltar. Esse é o mistério que fez o demônio cair e se tornar demônio. Ele era um anjo de luz, mas quando ele soube que Deus iria se fazer carne no seio de uma virgem, de uma mulher, ele teria que adorar um Deus, uma criança, um Deus feito homem, se abaixando, um Deus que se tornou inferior durante um tempo a Lúcifer. Ele não aceitou. Como eu vou adorar uma natureza humana, um Deus feito homem? Mas pior ainda, e eu como vou aceitar que para ele se fazer homem, ele vai ter que se encarnar numa criatura mais perfeita do que eu, a Virgem Maria? E ela terá que ser a minha rainha? Eu não servirei. E a revolta, o ódio dele foi esse. Foi esse. O amor de Deus pelos seres humanos de ter se tornado um de nós, ter se tornado criança, filho de Maria. E Deus não vestiu uma roupa de homem e depois voltou a ser Deus sem a nossa humanidade. Não, ele se tornou homem para sempre. Claro, somente a segunda pessoa da Santíssima Trindade se fez homem. O Pai não se fez homem, o Espírito Santo não se fez homem, mas a nossa humanidade foi inserida na Trindade de uma maneira magnífica, grandiosa. E por isso eu e você, pelo batismo, fomos elevados a uma participação na vida de Cristo e, portanto, na vida divina. Isso é muito grande e isso foi a causa de revolta do demônio. E isso deveria ser o centro do nosso pensamento, o centro da nossa vida. Esse mistério de um Deus que se fez carne e essa pessoa se chama Jesus Cristo. E nós vamos mergulhar nesse grande mistério. Como eu disse para você, o prólogo de São João, João capítulo 1, no princípio era o Verbo, é algo que você deve guardar no coração e ler com certa frequência. Outra passagem, essa passagem inclusive que diz que Jesus é Deus, ela foi modificada por algumas seitas, por exemplo, os Testemunhas de Jeová, modificaram essa palavra e não dizem que Jesus é Deus, mas que ele é um Deus. Eles colocaram com D minúsculo e colocaram um para diminuir a pessoa de Jesus Cristo. Mas não, nós acreditamos que Jesus é Deus, um com o Pai e o Espírito Santo. Outra passagem bíblica está citada aqui, João, deixa eu ver aqui. Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Está aqui no nosso livro. E, não sei se está aqui no livro, uma passagem que vai nos dizer que aquele que nega que Jesus é Deus que veio na carne, esse é o espírito do anticristo. Deixa eu abrir para você aqui. 1 João 4,2. 1 João 4,2 diz assim: Nisso reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo se encarnou é de Deus, que ele veio na carne é de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus, que veio na carne,
sendo Deus que veio na carne, não é de Deus, é o espírito do anticristo. Então ele vai dizer que aquele que não aceita que Deus se fez carne é o espírito do anticristo. Então o espírito maligno, o principal ódio dele é da encarnação do Filho de Deus. Deus se fez filho de Maria, por isso ele odeia tanto a Virgem Maria. Então, eu quero meditar com você agora sobre o Antigo Testamento. Quem foi Moisés, quem foi Abraão, eles nunca disseram o que Jesus disse. Nunca, por exemplo, Abraão disse, eu sou Deus. Não. Nunca Moisés falou, eu sou o caminho. Não. Nunca Davi falou, eu sou a porta, quem passar por mim será salvo. Não. Todos os grandes homens, até de outras religiões, não diziam que eles eram deuses. Os grandes profetas considerados por outras pessoas, não. Mas o que Jesus diz sobre si mesmo vai marcar a nossa vida. Imagina, quero citar para você um exemplo de São Pedro, que conviveu com Jesus por 3 anos. E então Jesus levou ele para o norte de Israel e lá em Cesareia de Filipe, Jesus pergunta, o que as pessoas acham que eu sou? Cada um deu uma resposta. E vocês, o que vocês acham que eu sou? Quem sou eu para vocês? E Pedro levantou-se e disse, tu és o Messias, o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz, tu és feliz, Simão, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, não foi tua humanidade, não, tua inteligência, não, mas foi o meu Pai que te deu o Espírito Santo, que te iluminou. E eu te digo que tu és rocha, pedra, sobre essa pedra, Kéfas, na língua que Jesus falou, Kéfas. E sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. Sobre essa fé que você acabou de declarar, sobre a fé na minha encarnação, eu sou Deus feito carne. E ali Jesus deu as chaves do reino dos céus para Pedro proteger essa fé. A igreja, há 2000 anos, protege a verdade da encarnação. Muitos quiseram dizer que Maria era mãe de Jesus, mas não mãe de Deus. Negavam que Jesus era Deus. Existiram os nestorianos, os arianos, que negavam a divindade de Jesus, que misturavam as coisas, e a igreja sempre protegeu. A fé de Pedro consiste até hoje, está guardada até hoje, íntegra e perfeita na Santa Igreja Católica. Até porque se você nega que Maria é mãe de Deus, você não entende quem é Deus. Jesus não foi gerado dentro de Maria somente, ele nasceu dela. Ele quis nascer dela, a carne dele é a carne dela. Ele quis se fazer verdadeiramente filho de Maria. Aliás, está no Evangelho, Jesus diz que ele é o filho de Adão. A palavra filho do homem, que Jesus repete várias vezes, significa filho de Adão. Ele se fez filho de Adão. Então vamos voltar para Pedro. Por que Pedro respondeu isso? O Espírito Santo foi agindo no coração dele, ele começou a observar como Jesus era diferente, começou a observar. Ele manda no vento, ele manda no mar e o mar obedece. Ele manda nos demônios e os demônios obedecem. Mas isso também alguns profetas faziam. Mas ele não só tem autoridade sobre os demônios, ele tem autoridade sobre as enfermidades. Mas outros profetas também fizeram isso, Eliseu. Mas ele delega, dá esse poder para os seus discípulos. Os discípulos expulsavam demônios também no nome dele, os discípulos também curavam em nome dele, ressuscitavam os mortos. Mas, irmão Luiz Maria, também no Antigo Testamento, Elias, Eliseu ressuscitaram mortos. Mas Jesus não só ressuscitou mortos, mas Jesus deu esse poder para os seus discípulos. Imagina, no nome dele. Por quê? Só pode fazer milagre em nome de Deus. Porque ele era Deus. E Pedro observou que ele perdoava os pecados, e só Deus podia perdoar pecados. Pedro começou a observar muitas coisas que aconteciam, por exemplo, quando Jesus em Mateus 5, 6 e 7 vai ensinar os mandamentos de Deus, e ele diz, vocês ouviram de Moisés, mas eu, porém, vos digo, façam isso, isso, isso. Jesus aperfeiçoa Moisés, e diz em seu próprio nome, eu, porém, vos digo, com a autoridade de quem ensina os mandamentos. Ora, só Deus pode ensinar
e corrigir os mandamentos. O que foi dado a Moisés, Moisés foi um instrumento, mas Jesus não era um instrumento, Jesus era o próprio autor da lei. E ele fala com a autoridade de quem é o próprio autor da lei. Então, Jesus fala que era maior que Jacó para a samaritana. Ele fala que ele é maior que Salomão, que tem mais sabedoria que Salomão. Jesus fala que é maior que o profeta Jonas. No Evangelho, tudo isso Jesus fala. Jesus pergunta, o Messias é filho de Davi? E os fariseus respondem, é. Ele diz, mas como? Se Davi diz que o Messias é o seu Senhor, ele diz que ele é o Senhor do rei Davi. Ou Jesus está exagerando, ou Jesus tem algum problema, ou Jesus é mentiroso, ou ele é o próprio Deus. Porque nenhum profeta se atribuiu tantas coisas como Jesus está dizendo no Evangelho. Foi por isso que Pedro percebeu. Pedro percebeu que existia algo maior do que os grandes profetas de Israel. Jesus não era somente um grande profeta. E o Espírito Santo revelou a Pedro que ele não estava diante de um homem muito santo, simplesmente, de um grande profeta, de um grande mestre. Mas de repente os olhos de Pedro se abriram e Pedro entendeu que diante dele estava o seu Criador. Imagina você olhar nos olhos de Jesus, que era o seu amigo, que era o seu mestre, que era o seu companheiro de viagem, aquele homem que você viu suando, cansando, sofrendo, chorando, sorrindo, um homem em tudo como nós, homem, perfeito no amor, na gentileza, na bondade, na firmeza, na fidelidade. Mas, de repente, Pedro descobria, ele não era só um grande homem. Imagina você estar olhando nos olhos de uma pessoa e você descobrir que essa pessoa é o seu Deus, é o seu Criador, é de onde você veio e para onde você vai. É aquele que conhece o mais íntimo, todas as fibras do seu ser. É aquele que é a tua origem, a tua essência, a tua razão de viver. Pedro teve essa descoberta. Se descortinou o mistério diante dos seus olhos e ele entendeu, com a luz de Deus, que aquele homem diante dele não era só um homem, mas era o seu Deus, o seu Criador. Pedro se prostrou e adorou o seu Mestre, o seu Salvador e o seu Senhor. E Jesus disse, tu és pedra, sobre essa fé, eu vou edificar a minha igreja. Apacenta minhas ovelhas, Jesus vai dizer mais tarde para Pedro. Então, filho, essa mesma descoberta que Pedro teve, nós somos chamados não somente a ter essa experiência, mas a aprofundar essa experiência. A mergulhar, talvez você já tenha tido essa experiência. É necessário mergulhar em águas mais profundas, foi a palavra que Jesus disse a Pedro. Ide para águas mais profundas. Você precisa mergulhar mais nessa experiência com a pessoa de Jesus Cristo. Na sua amizade, não vos chamo de servos. Em João 15, Jesus diz, eu vos chamo de amigos. Em João 15 também, Jesus fala que não só a gente é amigo, ele é uma parte da videira e nós somos os ramos, somos uma só coisa. Somos parte do corpo de Cristo, recebemos a carne e o sangue de Jesus na Santa Eucaristia. Você é chamado a uma intimidade, a uma proximidade muito maior com o seu Senhor. Então, Jesus diz, por exemplo, que Abraão viu o dia dele. Abraão viu o meu dia, Jesus disse, e se alegrou. E eles, mas você já viu Abraão? Nem 50 anos você tem, e já teve uma visão de Abraão? Jesus disse, antes que Abraão fosse, eu sou. E a partir de agora você vai entender uma palavra misteriosa que Jesus disse várias vezes. Essa palavrinha, antes que Abraão fosse, eu sou, ele não só estava dizendo que ele existia antes de Abraão, que ele já existia antes de Abraão, mas a palavra eu sou significa que ele é Deus. Porque eu sou foi o nome que Deus revelou a Moisés. Eu sou. E Jesus vai usar várias vezes esse nome. Jesus vai dizer, antes que Abraão fosse, eu sou. As nossas Bíblias às vezes traduzem por Yahvé. Existe um erro de tradução que infelizmente os testemunhos de Jeová divulgam, que o nome seria Jeová. Mas a questão importante não é a tradução do nome, é como escreve o nome, não, é o significado. Quando ele diz eu sou, ele está dizendo que ele é a origem de tudo que existe.
Deus é o princípio sem princípio. Ele é o princípio eterno de toda a existência. Ele é o Criador. E Jesus ensina para nós o nome do Pai, o nome de Deus como Papai. A fonte da existência é o nosso Pai. Esse é o nome que Jesus revela. Porém, ele diz que ele, junto com o Pai, é esse eu sou. Ele vai dizer, antes que Abraão fosse, eu sou. Ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Por exemplo, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Jesus diz, eu sou a água da vida. Eu sou o caminho. Olha, quem pode dizer que é o caminho a não ser que seja Deus? Eu sou a verdade é Deus. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus diz que ele é a vida. Gente, não só ele usa o nome eu sou, mas ele diz, eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a água, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, a única porta que leva ao céu. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. O pastor de Israel era Deus. O povo de Israel sempre entendeu que o bom pastor deles era Deus. Se eu não me engano, em Ezequiel 37, Jesus vai dizer que ele é esse pastor que desceu do céu para cuidar das suas ovelhas. Não cuida só de longe, mas ele cuida de pertinho. Ele é o teu bom pastor. Ele vai dizer, eu sou a ressurreição. Quer dizer, eu vou fazer reviver a humanidade. Já é Ezequiel 38. Que fala dos ossos ressequidos. Eu sou essa vida nova que o Pai prometeu para vocês. Eu sou a ressurreição e sou a vida. Quem vive em mim, quem crê em mim, jamais morrerá. Jesus fala, ninguém tira a minha vida. Eu entrego a minha vida por mim mesmo. E quando os soldados querem prender Jesus para matar Jesus, eles perguntam, nós estamos procurando Jesus de Nazaré, quem é? E Jesus diz, sou eu. Na hora que ele fala, sou eu, os soldados caem por terra. Outra tradução poderia ser, quem é Jesus de Nazaré? E Jesus diz, eu sou, é o nome sagrado de Deus. O sou eu é eu sou. Alguns acreditam que os soldados não caíram no chão, mas eles se prostraram por terra porque Jesus disse o nome sagrado de Deus. E outros acreditam que realmente ao Jesus dizer esse nome, uma força sobrenatural fez com que eles caíssem por terra. De qualquer forma, Jesus disse o nome sagrado. No momento de dar a vida, de fazer o sacrifício do cordeiro que era ele diz o nome. Como o sumo sacerdote dizia, na hora do sacrifício do cordeiro, eu sou, dizia o nome sagrado de Deus, Jesus diz na hora do sacrifício. Isso é muito profundo, isso é muito grande. Jesus chega ao ponto de morrer porque ele declara que ele é o eu sou. Não sei se você lembra, mas no filme do Mel Gibson você percebe muito bem feito essa cena em que Jesus está diante do sumo sacerdote Caifás. E todos trazendo falsas acusações a Jesus, entrando em contradição, ninguém consegue uma prova para condenar Jesus à morte. E o sumo sacerdote faz uma pergunta. Em nome de Deus, eu te conjuro em nome de Deus, me diga se você é o Filho do Deus Altíssimo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai responder, eu sou. Esse nome, só o sumo sacerdote dizia uma vez por ano, ninguém dizia esse nome. Então poucas pessoas sabiam como era pronunciado o nome de Deus. Mas quando Jesus fala na frente do sumo sacerdote, eu sou, ao perguntar, você é? Eu te conjuro em nome de Deus, você é o Filho do Deus vivo? E Jesus responde, para bom entendedor, o sumo sacerdote entende, ele responde, eu sou Yahvé, eu sou o Filho do Deus Altíssimo, eu sou o Deus eterno e todo-poderoso. E mais, e vereis o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e majestade. Nesse momento o sumo sacerdote rasga suas vestes, declara que Jesus é um blasfemo, porque ele disse que ele era o próprio Deus, e essa é a causa da morte de Jesus. É mentira quando diz que Jesus foi morto porque ele era um revolucionário, porque ele era um idealista. É mentira quando dizem que Jesus morreu porque ele queria se subverter contra Roma, levantar o povo no motim contra Roma. Não. Jesus foi morto porque ele disse que era filho
de Deus. Quando Pilatos pergunta, você é rei? Estão te acusando de rei e por isso estão dizendo que eu tenho que te condenar à morte, porque você quer concorrer com o grande rei, o grande imperador César Augusto. Então me diga a verdade, você é rei? Jesus diz, eu sou. Para isso eu nasci, para isso vim a esse mundo. E ele disse, mas se o meu reino não é deste mundo. Eu não quero disputar com César, eu não quero concorrer com os reis dessa terra. O meu reino não é deste mundo. Jesus diz a Pilatos, se o meu reino fosse desse mundo, os meus soldados iriam me proteger, eu não estaria aqui. O meu reino não é deste mundo. Jesus fala claramente, diante do sumo sacerdote, diante de Pilatos, Jesus diz a verdade. Ele é Deus Altíssimo. Não existe dúvida. Se Jesus diz que ele é o próprio Deus, você tem três opções. Logicamente, você só tem três opções. Ou Jesus está dizendo a verdade e ele é mesmo aquele ser humano, Jesus Cristo, que nasceu em Belém, que viveu em Nazaré, que fugiu para o Egito, que viveu em tudo como nós, exceto o pecado. Ou ele é Deus, que se tornou homem, ou ele é uma pessoa que está contando uma mentira, ou ele é uma pessoa que não sabe quem ele é próprio, que está confuso. Talvez ele não esteja mentindo, mas ele tem algum problema psicológico, psiquiátrico, que ele acha que ele é uma coisa que ele não é. Então, ou ele é verdadeiramente Deus, ou ele é uma pessoa mentirosa, ou ele é uma pessoa com problemas psíquicos, uma pessoa louca. Logicamente, só existem três opções. Não dá para você dizer, eu gosto de Jesus, eu admiro, eu acho ele uma pessoa muito boa, mas que ele seja o próprio Deus, eu não acredito. Não dá para você pensar assim. Ou você diz que Jesus é Deus, ou você diz que Jesus é uma pessoa que tem problemas. Ou problemas morais, porque está mentindo, ou problemas de saúde, porque psiquiatricamente ele não está bem, não sabe quem ele é. Não dá para você dizer que Jesus é uma pessoa boa, que Jesus é um grande profeta, que Jesus é um grande homem e não aceitar que ele é Deus. Ou ele é Deus, ou ele é um homem mau, porque um homem mau que mente, ou um homem com mal psiquiátrico que fala coisas que não são verdadeiras. Não dá para juntar as duas coisas. Ou você diz que sim, ele é o teu Senhor, ele é o Deus Altíssimo, ou você rejeita ele completamente. Em Mateus 25, fala que no juízo final nós vamos estar diante dele e ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Em João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê seja salvo, mas quem não o aceitar será condenado. Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, ao contrário, o mundo que estava no abismo do pecado vai ser resgatado. O mundo que está mergulhado no pecado vai ser perdoado para quem quiser o perdão que só vem através de Jesus Cristo. O mundo estava longe, nas trevas, longe de Deus, e Deus estendeu as mãos para esse mundo pecador. E somente quem segurar nessas mãos que Deus está dando, que é o seu Filho Jesus, vai ser resgatado. Deus está gritando, eu quero perdoar vocês, vocês querem o perdão? E esse perdão se chama Jesus Cristo. Eu estou dando a minha misericórdia. Essa misericórdia se chama Jesus Cristo. Nenhum outro disse que tem o poder para perdoar os seus pecados. Somente Jesus. Em Lucas 1 diz que ele é um salvador, não um salvador humano das guerras, não. Ele veio para salvar dos seus pecados. A salvação de Cristo está na remissão dos seus pecados. Quem rejeitar essa remissão, quem não quiser esse perdão e não quiser aderir a Jesus como seu único Salvador e único Senhor, não será salvo. Romanos capítulo 10 está escrito assim, se tu creres do fundo do teu coração e se com a tua boca você proclame, porque no batismo tem que dizer claramente a sua fé, professar publicamente a sua fé, crendo no coração, sinceramente, e professando sua fé, quer dizer, sendo batizado, está lá em Marcos 16, que você será salvo. Marcos 16 confirma Romanos 10, porque em Marcos 16 diz, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Mas, irmão Luiz Maria, e aqueles que nunca ouviram falar de Jesus? O catecismo explica que só será condenado aquele que, tendo a oportunidade de conhecer Jesus, o rejeitou.
Aqueles que não conheceram Jesus, nós entregamos na misericórdia de Deus, que no juízo final é que eles vão prestar contas. E o catecismo diz, pessoas que viveram uma vida boa e uma vida correta, honesta, fugiram do mal, no dia do juízo, com certeza serão salvos por Jesus Cristo, mas só no dia do juízo, não é? Então nós confiamos na misericórdia de Deus, mas a igreja só ensina um meio de salvar, levando o sacramento do batismo, levando a fé em Jesus Cristo, que é o único Senhor e Salvador. Eu dei a opção de que Jesus poderia ser Deus ou poderia ser alguém que mente. Mas para que uma pessoa mente? Para que Jesus seria um mentiroso? Uma pessoa só conta mentira para receber benefícios. Eu estou falando de uma pessoa que não tem problemas psiquiátricos, para receber benefícios ou para fugir do sofrimento. Qual benefício, qual poder, qual prazer, qual posse Jesus recebeu dizendo que era o Filho de Deus? Ele só andava no meio dos simples, dos pobres, ele vivia da doação das pessoas que o ajudavam, que davam alimento. Jesus recusou a riqueza material. Quando em João capítulo 6 quiseram fazer dele rei, porque ele multiplicou o pão, ele trouxe alimento para todo mundo, milagrosamente, 2 vezes. Então quiseram fazer de Jesus um rei humano. Jesus tinha dito para Pilatos, meu reino não é dessa terra. Jesus não aceitou. Jesus fugiu e se escondeu deles. Então, que benefício Jesus queria? Mentindo, dizendo que ele era Deus, se ele só recebeu perseguição, se ele só recebeu prejuízo. E mais, diante do sumo sacerdote, ele poderia dizer que não era Deus, mas ele, sabendo que iria morrer, disse que era Deus e recebeu a pior tortura que existia na época, que era a morte de cruz. Então, está cortada essa possibilidade. Para que Jesus iria mentir? Não tem lógica. Não, irmão, ele mentiu porque ele não sabia quem ele era. Não é que ele teve intenção de mentir, mas é porque ele tinha problemas. Ele achava que era Deus e não era. Ah, então você está dizendo que Jesus era louco, né? Então, imagine que milhões, bilhões de pessoas, os mais inteligentes, os cientistas, as pessoas que mudaram a humanidade, acreditaram e seguiram as orientações de uma pessoa louca. Então quer dizer que o mundo se dividiu, a história se dividiu em antes de Cristo e depois de Cristo por causa de uma pessoa louca. A coisa mais ridícula, isso eu ouvi da boca de pagãos e de ateus. Existem ateus conhecidos que dizem que falar que Jesus é uma pessoa insensata, uma pessoa louca, é a maior loucura que existe. Não teria lógica dizer que aquele que nos ensinou o caminho do perfeito amor, aquele que nos ensinou o que está lá no Sermão da Montanha, que nos ensinou o que está lá no Filho Pródigo, que contou essas parábolas mais perfeitas, os psicólogos dizem que Jesus foi o maior psicólogo que existiu. Ele fez daqueles 12 homens brutos, grosseiros, estúpidos, briguentos, homens de santidade. Os 12 deram a vida pelo Evangelho. Os 12 derramaram o seu sangue para ensinar a linguagem do amor. Os 12 foram as colunas sobre a qual a igreja se construiu. Não existe uma instituição humana com tanta durabilidade como a igreja. Não existe na face da terra. A instituição mais perseverante, que mais gerou obras de caridade, que mais fez o bem para a humanidade, foi fundada por este homem, que alguém pode dizer que foi louco? Seria a coisa mais ridícula do mundo. Se ele não era mentiroso, se ele não era um louco, e a coisa mais ridícula seria dizer essas coisas. Aliás, sobre a mentira, Jesus foi a pessoa que mais condenou a mentira. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira, que você não deve dizer nenhuma mentira pequena, seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que sai disso vem do maligno, Jesus diz. A doutrina toda do ensinamento de Jesus é baseada no amor e na verdade. Jesus condenava a mentira como a pior coisa. Ele chamava os mentirosos de hipócritas, porque fingiam sepulcro caiado, por fora pintadinho de cal, de branco, e por dentro podridão. Jesus odiava a mentira, a hipocrisia, a falsidade, as máscaras. E Jesus era a verdade, como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguém que ensinou a vida inteira sobre a verdade seria um mentiroso? Então, se Jesus não é de modo algum mentiroso,
se ele não é de modo algum alguém louco, só resta uma opção. Jesus é Deus. Ele é o que ele mesmo disse. Ele é o que a igreja ensina há 2000 anos. E essa é a base da sua fé. Uma pessoa que se diz cristã, mas não acredita na divindade de Jesus Cristo, que ele é o único caminho que leva para o Pai, como rezamos no credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. O demônio até diz que Jesus é Filho de Deus. Nos exorcismos ele fala. Mas ele nunca fala algo que você é convidado a falar hoje. Que este homem, que é Deus feito carne, é nosso Senhor. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 12, se eu não me engano, todo mundo que diz que Jesus é o Senhor, é o Espírito Santo que está agindo nessa pessoa. Escreva aqui agora no comentário, Jesus é o Senhor. Jesus é o Filho de Deus e Ele é o meu Senhor. Não só escreva que Ele é o Senhor, não. Declara, Ele é o meu Senhor. Então, nós vamos... Sim, e agora o assunto que nós vamos continuar no próximo encontro, não dá para tratar aqui, o nosso tempo já foi, é a maior prova que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é igual ao Pai, que Ele é Deus encarnado. Jesus fez muitos milagres, milagres que nem os grandes profetas fizeram. Jesus fez reviver, não ressuscitou no sentido estrito, porque eu vou explicar no próximo encontro o que é ressuscitar, mas Jesus fez reviver várias pessoas, a filha de Lázaro, o filho da viúva de Naim, Lázaro que já estava com o corpo apodrecido 4 dias de morto, mas só Jesus ressuscitou para um corpo glorioso que nunca mais morreu. Só Jesus disse que ia morrer e ressuscitar e ressuscitou. Só Jesus mandou amar os inimigos e amou, mandou perdoar e perdoou do jeito que ele ensinou até os próprios inimigos. Então a ressurreição vai ser a prova final de que Jesus é Deus. A base da nossa fé que Jesus é Deus é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nascer todos nascem, mas ressuscitar só Jesus ressuscitou. Sinais, milagres, pedem a Jesus, faça um milagre no céu para a gente acreditar que você é o Filho de Deus. E Jesus, triste, porque ele fez tantos milagres, para tudo que estava nas profecias bíblicas que o Messias iria fazer, ele estava fazendo. Os cegos enxergavam, os mudos falavam, os surdos ouviam, paralíticos andavam, leprosos eram curados. Milagres de conversões dos pecadores. Mas os duros de coração diziam, faça aparecer um sinal no céu. E Jesus, com o coração entristecido, diz, para essa geração incrédula não será dado um sinal. Somente o sinal de Jonas. Quer dizer, Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia e reviveu. Jesus ficará 3 dias no seio da terra e esse é o grande sinal que a igreja proclama em toda a Páscoa da ressurreição, que a igreja proclama como a verdadeira fé da Santa Igreja, Jesus morto e ressuscitado. Ele é Deus, porque ele provou, historicamente, ele provou ressuscitando dos mortos. Mas isso é o assunto do nosso próximo encontro, da próxima formação. Hoje nós ficamos com essa meditação de que quem permanece, eu quero terminar com a página 174, que fala dessas duas perguntas. Então, o que é Jesus e quem é Jesus? Então, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quem é Jesus? Devemos confessar que Jesus tem 2 naturezas e uma só pessoa. O que é Jesus? Jesus é Deus e Jesus é homem. 2 naturezas. Isso numa linguagem mais teológica para você agora. Se perguntarem o que é Jesus, de que ele é feito, vamos dizer assim. Jesus tem 2 naturezas. Jesus é 100% homem, é perfeitamente homem. E Jesus é 100% Deus, perfeitamente Deus. Porque Deus assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. O que é Jesus? Jesus é o homem-Deus. 100% homem, 100% Deus. E quem é Jesus? Qual é a pessoa dele? Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que desceu do céu para se tornar nosso irmão para sempre. Se tornou um ser humano e hoje continua como ser humano. Deus se fez carne e habitou entre nós. Foi o nosso assunto primeiro. Deus se fez carne
e habitou entre nós. Então, teologicamente, a resposta de quem é Jesus? Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem. Então, só existe nele uma pessoa, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E existem nele duas naturezas, porque ele assumiu a natureza humana e não deixou de ser Deus. Então, em Jesus existem uma pessoa e duas naturezas. A pessoa divina, a segunda pessoa da Trindade, e a natureza humana e divina. Por que Maria é chamada mãe de Deus? Porque ela não é mãe de uma natureza. Ela é mãe da pessoa do Verbo que se tornou seu filho. Então, isso é teologicamente a resposta que você deve dar. E na página 75 vai dizer que aquele que confessa o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo, e aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele permanece com Deus. Tudo que eu falei até agora é para que você tenha essa experiência, ou renove essa experiência. Todo aquele que proclama, que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com você e você permanece em Deus. 1 João 4, de 14 a 15. Então, eu quero saber se você já confessou que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é Deus da sua vida, que Ele é o Filho de Deus e que Ele é o dono do seu coração. No batismo você foi consagrado a Ele, mas você é chamado a todos os dias renovar, especialmente nessa consagração. Você vai renovar o seu batismo da maneira mais perfeita. Com a ajuda da Virgem Maria, você vai renovar sua entrega total a Deus. E você já descobriu o que quando Jesus perguntou a Pedro, e Pedro fez essa descoberta de quem era Jesus? Você acaso já estava diante do Santíssimo Sacramento e de repente abriram seus olhos? Você entendeu que ali era Deus, presente aqui, palpável, como Pedro percebeu? Você já teve a experiência sua de dizer quem é Jesus? De encontrar nele a razão da sua vida? De encontrar nele o sentido da sua história? A alegria que você buscava? Você já encontrou o tesouro escondido no campo? A pérola escondida? Eu quero saber se você já teve a sua experiência com Jesus Cristo. O nosso propósito hoje vai ser fazer uma declaração escrita de quem é Jesus na sua vida. Se você quiser fazer no chat, pode fazer. Se você quiser fazer num papel e deixar guardado com você, mas esse é o propósito que nós propomos para você hoje, é você escrever, fazer uma declaração escrita de quem é Jesus Cristo na sua vida. Capricha. Assim como Pedro, deixa o Espírito Santo te iluminar e deixa que essa declaração seja cheia do ardor, do amor do Espírito Santo de Deus. Faça sua declaração de amor a Jesus, dizendo quem Ele é na sua vida. Deus te abençoe. Faça agora as orações com todo o seu coração, para já estamos chegando no dia da nossa consagração. Deus abençoe. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós.
Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, de toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade no coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, envia-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes o coração de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos.
Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol da justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro século, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus manso e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus, amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus, amador nosso, tende piedade de nós. Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós. Jesus, luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo mal, livrai-nos, Jesus. De todo pecado, livrai-nos, Jesus. De vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito de impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Senhor. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
Ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós vos suplicamos que concedais a nós, que vos pedimos, os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações. Permiti que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, e ao réu livrai também. De todo o mal guardai-nos, e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho o sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oração de Santo Agostinho. Vós sois, ó Jesus Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande, sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem-amado de uma beleza maravilhosa, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha preclara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, porque em toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, pelo menos, a partir deste momento, meu coração só deseja vós, e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos de minha alma, correi, que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim a que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, seja o amor, as delícias, a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça, e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente de vosso amor, e se converta no incêndio todo divino, a arder para sempre no altar do meu coração, que inflame o íntimo da minha alma, para que no dia de minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumida em vosso amor. Amém. Ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, tende piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe, tende piedade de nós. Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de majestade infinita, tende piedade de nós. Coração de Jesus,
templo santo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo, tende piedade de nós. Coração de Jesus, casa de Deus e porta do céu, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual estão todos os tesouros da sabedoria e ciência, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai põe todas as suas complacências, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós participamos, tende piedade de nós. Coração de Jesus, desejado das colinas eternas, tende piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e de muita misericórdia, tende piedade de nós. Coração de Jesus, rico para todos os que vos invocam, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de vida e santidade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação por nossos pecados, tende piedade de nós. Coração de Jesus, saturado de opróbrios, tende piedade de nós. Coração de Jesus, esmagado de dor por causa dos nossos pecados, tende piedade de nós. Coração de Jesus, feito obediente até a morte, tende piedade de nós. Coração de Jesus, transpassado pela lança, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda consolação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tende piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que em vós esperam, tende piedade de nós. Coração de Jesus, esperança dos que morrem em vós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, delícias de todos os santos, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, olhai para o coração do vosso diletíssimo Filho e para os louvores e satisfações que ele, em nome dos pecadores, vos tem tributado e, deixando-vos aplacar, perdoai aos que imploram a vossa misericórdia em nome de vosso mesmo Filho, Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.